Vamos falar sobre o processo de absorção de água e eletrólitos. Esse processo, a gente primeiro vai falar do processo de absorção de eletrólitos, com os principais eletrólitos, destacando o sódio, o cloreto, que são íons muito importantes para a regulação do metabolismo do processo digestivo. Existem três maneiras básicas de absorver sódio, que é um eletrólito. Então, o sódio é adquirido na alimentação, né? Ele passa por um processo de união com algumas substâncias, né? Então o sódio pode estar aderido a algumas estruturas, alguns carboidratos, proteínas, lipídios podem estar aderidos a isso na própria água, né? Você consome, e nos minerais. Então o sal, que é obtido na alimentação, ele é composto por grande quantidade de sódio, né? Sódio e cloreto. E essas substâncias, no processo de digestão, quando entram em contato com a água, elas se ionizam, né? E a própria água realiza esse processo de ionização, e aí essas substâncias vão ser absorvidas. Então, a absorção de água e eletrólitos, eu falei para vocês que ela se dá principalmente numa região do trato gastrointestinal posterior, né, na região final já do trato gastrointestinal, que é justamente no seco e no colo. Esses locais, o intestino grosso, ele é especializado na absorção de água e ela, além de estar presente na alimentação, essas substâncias também estão presentes nas próprias secreções do trato gastrointestinal. Então, quando o indivíduo deglute a saliva também contém íons sódios, íons cloretos, íons potássio, uma infinidade de minerais que são deglutidos e devem ser absorvidos de uma forma que haja reciclagem desse material. E ele vai ser novamente pela via sanguínea absorvido, vai chegar lá na saliva, a saliva vai produzir íons cloretos, íons sódio, novamente nas secreções. Da mesma forma, o ácido clorídrico, né, que está presente no estômago, vai precisar e demandar cloreto, enfim. Então, esses íons eles são muito importantes para a regulação do metabolismo das células e do organismo de uma forma geral. Então, eles têm que estar constantemente sendo reciclados. Além do que, os eletrólitos eles assumem um papel importantíssimo na regulação da osmolaridade, tanto do lúmen, das cavidades do trato gastrointestinal, quanto do sangue. Então, a osmolaridade é regulada justamente por essa capacidade de absorver eletrólitos no sangue e também sair esses eletrólitos do sangue para o lúmen. A gente já viu em situações, quando a gente estava falando das secreções do trato gastrointestinal, em que o sangue fornece eletrólitos para algumas glândulas, como a glândula salivar, e esses eletrólitos vão ser eliminados na secreção dessa glândula. Então, os íons cloretos e o sódio são jogados na saliva, íons potássio são jogados na saliva e vêm diretamente do sangue. São deglutidos e são reabsorvidos lá no intestino. E aí, esses íons eles ficam sendo reciclados dentro do organismo, né? E por isso dá uma certa capacidade do indivíduo, se ele sofre carências desses minerais, ele pode suprir até um determinado ponto, né? Mas a carência acentuada desses minerais pode promover uma desregulação do processo de absorção e de eliminação desses íons, tanto no sangue quanto no lúmen da célula. Então, os três principais tipos ou maneiras como o sódio é absorvido no trato gastrointestinal estão sendo mostrados aqui nesses esqueminhas, que são bem simples de entender, né? Então, um deles a gente já viu, esse primeiro aqui a gente já falou na aula passada, né? Então, a gente está vendo que o sódio aqui, ele pode ser absorvido, ó, aqui é o lúmen, né? E aqui, desse lado aqui, o esquema representa o sangue, né? Ou seja, aqui é a submucosa e essa célula aqui, nesse caso, está representando o enterócito, a célula responsável pela captação de sódio, que pode estar presente em qualquer porção do trato gastrointestinal, principalmente
ela está presente lá no intestino delgado, principalmente nas porções do jejum no ilho. E a gente viu que essa absorção de sódio aqui, ela é importante para que, junto com ele, um determinado substrato, que é produto do processo de digestão, ou das proteínas, ou dos carboidratos, seja absorvido juntamente com ele. Então, a gente viu que isso é feito através de um cotransporte. Isso que a gente viu na aula passada. Então, essa é uma das primeiras maneiras como o sódio pode ser absorvido. E uma vez que o substrato está dentro da célula, do enterócito, ele pode passar para o lúmen, né? Do lúmen para o sangue, através da absorção direta aqui por proteínas de transporte que estão presentes na membrana basal da célula. E aí chegam até o sangue, né? Então, aqui, substrato que a gente se refere aqui pode ser um aminoácido, pode ser um carboidrato, né? Um oligosacarídeo presente aqui, um monossacarídeo presente aqui. Então, essa é uma das primeiras maneiras, a gente já falou dela. A segunda aqui nós também já falamos. Eu não sei se vocês lembram. O sódio também, ele é transportado por meio intracelular por meio de uma bomba, né, que está presente aqui em células específicas, absorção acoplada, né, o tipo de absorção. Veja que aqui a proteína que está realizando essa troca aqui é uma proteína do tipo antiporte. Então, porque ela está transportando duas moléculas em sentidos opostos. Então, ela está jogando sódio para dentro da célula e trocando esse sódio, que é uma carga positiva, com íons H+. Esses íons H+, eles são importantes para sair da célula, para reduzir o pH. Então, isso aqui ocorre muito nas células do estômago. As células do estômago fazem esse tipo de absorção de sódio, né, para que haja uma troca desse processo, né, com os íons cloreto, né, os íons cloreto que penetram na célula, e os íons bicarbonato, que são esse aqui, ó. Então, o íon H+, ele troca com sódio, ele é acoplado a uma bomba, tanto aqui na membrana apical da célula, né, e ele é trocado com o íon cloreto. Então, para reduzir, em situações onde se quer reduzir a presença desses íons no meio intracelular, ele é jogado para fora, né, enquanto que quando se quer reduzir a quantidade de cloreto no meio extracelular, ou no lúmen da célula, ele é jogado, esse íon cloreto é jogado para fora, de fora para dentro da célula. E os íons cloretos, eles são trocados com os íons bicarbonato, que são esses íons aqui. Vejam que essa troca acontece em substâncias que têm a mesma valência elétrica, né? Então, aqui você tem um ânion e aqui você tem um ânion. Aqui você tem um cátion e aqui você tem um cátion. Então, quando isso acontece, você tem a absorção acoplada aos íons sódio e cloreto, ou seja, os íons sódio e cloreto de sódio, quando ele está presente no lúmen, ele é absorvido através da troca. O cloreto é trocado com os íons bicarbonato, então joga-se cloreto para dentro da célula e os bicarbonatos para fora da célula. E o sódio, ele é trocado com os íons hidrogênio. Então, o hidrogênio intracelular sai da célula, e ele é importante que saia da célula para que o pH intracelular não reduza e essa célula não morra por uma acidez intracelular. Então, ela é jogado para fora e o íon cloreto, o íon sódio é absorvido. Dessa forma, essa célula está sendo responsável pela absorção no sangue, né, de dois íons ao mesmo tempo, tanto o íon sódio quanto o íon cloreto. E esses íons sódio e cloreto, ao chegar na corrente sanguínea, né, eles vão aumentar a osmolaridade do sangue. Então, quando isso acontece, né, a gente está observando que o sangue aumenta a sua osmolaridade, que a quantidade de soluto que chega aqui vai aumentar. Então, essa é uma segunda forma de transporte de sódio, de absorção de sódio pelo organismo. E ela ocorre por meio de acoplamento entre o íon sódio e cloreto, entendendo que esses íons trocam-se com íons de mesmo
mesma carga elétrica para manter o equilíbrio da membrana celular, certo? Então, aqui, ó, esses íons HCO3-, eles vêm a partir do meio intracelular dessa combinação de CO2, que é um catabólico, e água, né? Então, esse forma o ácido carbônico, né? O H2CO3, que é muito instável e no meio intracelular ele se ioniza. No meio intracelular ele se ioniza e ao se ionizar por uma enzima que catalisa essa reação, que é a anidrase carbônica, ele forma íons H+, e HCO3-. Então, esses íons HCO3- são trocados com o íon cloreto e os íons H+ trocados com os íons sódio. Dessa forma, o sódio ele é jogado para o sangue, o cloreto também é jogado para o sangue. Então, daqui chega íons H+, no lúmen da célula, que se combinam com esse ácido aqui e formam o H2CO3- no lúmen da célula. Aqui, na presença de água, também podem se ionizar, porque é um ácido muito instável, né? Muito fraco e instável aqui. Então, essa reação está constantemente acontecendo dentro da célula e fora da célula. O íon cloreto é bem semelhante, né, ao que se relaciona ao sódio, só que tem alguma diferença, porque o íon cloreto ele consegue passar também por um local que é chamado a via paracelular. Ontem nós comentamos sobre essa via aqui. Então, essa aqui eu já expliquei, né, uma das primeiras maneiras é a absorção de cloreto, né, é aquela forma junto com o sódio, né, então acoplada ao sódio e cloreto. A outra forma é justamente pela via absorção paracelular. Então, a absorção paracelular é aquela que acontece nas porções menores, né, nas próximas às junções firmes, que essa substância consegue ultrapassar essa estrutura, chega nas junções frouxas e a partir daí ela chega até o leito vascular da submucosa. E outra forma, que também já falei para vocês, é através do cloreto bicarbonato, né, que é semelhante ao que está acontecendo aqui. Isso aqui acontece intensamente nas células do pâncreas, né? O pâncreas consegue fazer essa troca aqui para que no lúmen ele jogue em íons bicarbonato. Então, células dos ácidos pancreáticos, né, eles conseguem produzir íons bicarbonato através da troca com os íons cloreto. Então, aqui, ó, na base da célula, o sangue está aqui, quando o sangue chega próximo à estrutura das células do pâncreas, né, células especializadas para produzir íons bicarbonato, esse cloreto ele é trocado. Então, o cloreto é absorvido do sangue e os íons bicarbonato do sangue vão para o meio intracelular. E a mesma proteína que está presente aqui na base da célula, ela também está presente na porção apical, né? E aí o mesmo processo que ocorre na porção basal, na membrana basal da célula, ocorre na membrana apical da célula. E dessa forma o íon cloreto é jogado, os íons bicarbonato são jogados para o lúmen e o íon cloreto é jogado do lúmen para o meio intracelular. O mesmo processo se repete aqui. Então, o cloreto acaba chegando no sangue e saindo do lúmen, né? Então, ele sai do lúmen da célula, né? Vai do lúmen né? No caso aqui que eu estou falando, né? O exemplo da célula pancreática, né? Que tem os ácidos pancreáticos. Então, os ductos pancreáticos eles absorvem cloreto, trocando esse cloreto com íon bicarbonato. Joga íon bicarbonato no ducto. Esse íon bicarbonato ele vai ser drenado e vai chegar até o duodeno, né? A função disso aqui é que os íons bicarbonatos, ao chegarem no duodeno, eles neutralizam a ação ácida que está presente do quimo que chegou lá do estômago. Então, esses são os três mecanismos principais de absorção do cloreto. Agora, o íon bicarbonato está aqui, né? Que eu já antecipei, né? O íon bicarbonato é secretado por várias glândulas digestivas e deve ser recuperado pelo trato gastrointestinal para que haja um balanço, né, ácido-básico. Eu acredito que o Eric tenha falado um pouco sobre esse mecanismo
em relação ao rim, a célula renal. A célula renal também é muito importante para mim manter o equilíbrio ácido básico, principalmente do sangue, né, do pH sanguíneo, porque o que a gente verifica é que nesse equilíbrio o sangue está constantemente realizando mecanismos de alteração no seu pH. Então o pH ele pode estar levemente ácido ou levemente básico. Né? Agora, quando o pH fica muito ácido, o pH sanguíneo, o organismo precisa realizar mecanismos para que ele jogue o pH um pouco mais para cima. Então, o pH fisiológico do sangue em torno de 7, 7,3, neutro, né, a levemente básico, 7,6, de 7 a 7,6. Mas em algumas situações fisiológicas, esse pH diminui, o pH sanguíneo. Por que diminui o pH sanguíneo? Porque existem situações onde os íons bicarbonatos saem do sangue e vão para o lúmen. E também existem situações onde o inverso acontece. Né? O íon bicarbonato sai do lúmen e vai para o sangue, que é o que a gente está mostrando aqui, nesse exemplo. Então, nessa situação aqui, ó, a gente vê a reação da anidrase carbônica, né, o CO2 e a água, se ionizam, né, essa reação origina o ácido, o íon bicarbonato e íons H+. Esses íons H+, eles vêm do meio intracelular, né, que são trocados com o sódio. A gente já mostrou, acabou de mostrar isso aqui. Quando o sódio é absorvido pela célula, né, o que é que acontece? Na sua membrana basal, a membrana basal é sempre aquela que está em contato com o sangue, enquanto que a membrana apical da célula é aquela que está em contato com o lúmen. Né? Essa célula é a célula da mucosa. Essa célula da mucosa, ela pode estar presente em diversas porções do trato gastrointestinal, desde o estômago até as regiões do duodeno, jejum e hígado, né, que são as regiões que têm maior importância nesse mecanismo, desse equilíbrio ácido-básico. Então, observe que quando os íons bicarbonatos são jogados no sangue, o que é que acontece com o pH sanguíneo? Quando o sangue está muito ácido, né? Então, para que o sangue mantenha sua estabilidade, entre no equilíbrio ácido-básico, né? Ou seja, ele nem pode ficar muito ácido e nem pode ficar muito básico. Então, com o aumento do pH, nem uma diminuição acentuada do pH. Então, o pH sanguíneo ele gira em torno de 7, 7,6, um pH levemente neutro a básico. A básico, exatamente. Então, quando esse pH reduz, os íons HCO3-, eles têm que ser absorvidos do lúmen para o sangue. E quando a situação acontece ao contrário, né? Ou seja, quando o pH sanguíneo está muito ácido, o que é que acontece? Quando o pH sanguíneo está muito ácido, o sangue tem que se livrar dos íons H+, ou absorver íons HCO3-, né? Porque se ele absorve esses íons HCO3-, ele acaba também regulando, né, a quantidade o nível do pH sanguíneo. Mas o mais fácil seria ele eliminar íons H+. Então, em que situações fisiológicas o sangue tem aumento no seu pH? Lembrem quando a gente estava falando do alimento que chega lá no estômago, tem uma situação onde o lúmen ele aumenta em grande quantidade a presença de íons H+. Aonde? No lúmen, né? No lúmen do estômago. Esses íons H+, eles se combinam com o íon cloreto e formam o ácido clorídrico. Não é? Então, nessa situação, o que é que está acontecendo com o pH? Se está formando muito ácido clorídrico. Imagine que essa célula aqui é uma célula do estômago. Não é? Do estômago. Uma célula produtora de ácido clorídrico, que está presente no estômago. A célula produtora de ácido clorídrico no estômago, ela elimina para o lúmen íons H+, e íons cloreto, que se combinam e formam o ácido clorídrico. Né? Então, o que é que está acontecendo nessa situação? Se ele está eliminando o ácido clorídrico no lúmen, O sangue fica mais básico. o sangue vai
Não, o sangue vai começar a ficar mais básico, mais alcalino, né? Porque ele começa a absorver íons HCO3-, íons bicarbonato vão para o sangue. Aí o pH começa a ficar mais alcalino, pH sanguíneo. Isso, pessoal, é o que a gente chama de maré alcalina, né? Esse aumento da alcalinidade sanguínea, no momento em que o estômago está realizando uma grande quantidade produzindo uma grande quantidade de ácido, né? Para o lúmen, o HCO3- está chegando no sangue. E essa alcalinidade sanguínea, ela, ao chegar lá no hipotálamo e no sistema nervoso central, o sangue, com o aumento da alcalinidade, age sobre células importantes que a gente viu lá na Fisiologia 1, que é as células do trato retículo espinhal, né, que faz parte do sistema nervoso central, que é importante para o mecanismo de ativação do estado geral de alerta do indivíduo. Então, essa alcalinidade começa a atingir essas células e desligando ações do sistema nervoso. Então, o indivíduo fica mais sonolento durante essa etapa do processo de digestão, né? Justamente por causa do aumento da alcalinidade sanguínea, né? Que age sobre aquelas células do trato, do sistema extrapiramidal, né? E que são responsáveis pelo sistema geral de alerta do indivíduo, né? E aí o indivíduo começa a ter uma sonolência mais intensa. É por isso que se explica, né, o fato dos carnívoros, que são animais que têm uma alta capacidade de produção de ácido clorídrico, né, eles têm muita sonolência. Você vê o leão, depois da alimentação, né, ele se alimenta, ele vai lá e dorme, né, dorme. O cão, você vê isso em casa também, né, o cão, logo após a alimentação, ele tende a ter uma sonolência muito maior. E é por isso que não se deve, por exemplo, um cão de guarda, né, alimentar ele em grande quantidade à noite. Você dá uma sobrecarga de alimento, né, e ele fica menos alerta, desliga o sistema piramidal dele, né, o sistema extrapiramidal, na verdade, né, porque ele age na zona reticular de ativação, que aumenta o estado geral de alerta. Então, a alcalinidade promove uma ação sobre essa área do sistema nervoso, e aí o indivíduo fica mais sonolento. A gente também, isso acontece com a gente, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente almoça, né, logo após o almoço, você tem uma sonolência intensa, né? Essa sonolência se dá, se você pegar o seu sangue, medir o pH, você vai ver que ele está com um pH bem alcalino, mostrando que esses íons HCO3- estão em grande quantidade, eles são trocados e vão para o sangue. Agindo no sangue, eles agem no sistema extrapiramidal, na zona reticular de ativação, onde deixa o indivíduo mais sonolento. Aí agora vamos falar sobre o mecanismo de absorção de água e eletrólitos, ainda potássio. É um eletrólito muito importante e precisa ser absorvido também em determinadas situações, porque ele é utilizado em várias situações fisiológicas. Então, o potássio tem que estar em equilíbrio, né? E vocês vão ver que distúrbios nesses eletrólitos, né, podem causar problemas tanto no equilíbrio ácido básico quanto em relação à regulação de ações metabólicas de tecidos celulares, né? Então, a hipocalemia, que a gente fala, hipocalemia, é a diminuição dos níveis de potássio no sangue. E a hipercalemia é o aumento do número da quantidade de potássio. Então, essa substância, ela precisa também estar em equilíbrio, né? Ele nem pode estar com muita baixa, com carência, né, de potássio no sangue, uma vez que o potássio ele é muito utilizado para diversas regulações metabólicas do organismo, e nem pode estar muito alto, né? Quando o potássio está muito alto no sangue, aí quem regula essa eliminação de potássio é o rim, né? O rim se encarrega de eliminar potássio pelos túbulos torcidos do rim, do néfron, e jogar esse potássio na urina, né? Mas ele precisa ser absorvido. Então, a maneira mais comum de absorção de potássio é pela via paracelular. Da mesma forma que o cloreto também consegue passar pela via paracelular,
o potássio também passa pela via paracelular, porque a permeabilidade dele é maior por essa região. Ele também ultrapassa a célula, pode passar para a célula por um meio intracelular, mas é menos comum, porque a gente viu que o que é que acontece com o potássio dentro da célula? O potássio está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Então, a tendência dele é passar pela via paracelular, porque aqui já tem muito potássio dentro da célula. Então, se tem muito potássio, a tendência dele é sair da célula, do meio extracelular. Então, para ser absorvido, ele acaba aproveitando a via paracelular, que é a via lateral, da membrana basolateral. Na membrana basolateral, ele consegue ser absorvido pelo sangue, né? E aí o potássio presente no lúmen pode ser absorvido diretamente no sangue. Ele também é um íon que aumenta a osmolaridade do sangue, mas os principais íons que aumentam com mais intensidade a osmolaridade são os íons cloreto e os íons sódio. Tem uma importância nesse aumento da osmolaridade. Então vejam aqui, que os principais mecanismos de absorção dos eletrólitos em relação ao trato gastrointestinal, se a gente for falar, é o mecanismo de cotransporte, que ele é muito intenso e há uma variação entre as regiões, né? Então, por exemplo, o cotransporte de sódio ele é muito efetivo, ele acontece com grande intensidade no duodeno, na porção anterior e média, né? Posterior do jejum, né? Então, no duodeno e no jejum, na porção inicial do jejum, na porção, onde tem uma maior ativação desse mecanismo de cotransporte de sódio, quando o sódio é ativado para ser absorvido na célula. E isso coincide juntamente com um mecanismo de absorção de glicose e de aminoácidos, né, de tripeptídeos, que aproveitam do cotransporte de sódio para ser absorvidos também. Então, isso acontece com grande intensidade no duodeno e no jejum, no início do jejum, né? Aí você vai ver que na porção média do jejum e na porção posterior do jejum, há uma diminuição desse processo de absorção por cotransporte de sódio, né? E aí, no íleo e no colo, que já faz parte do intestino grosso, não há ação desse cotransporte, é muito pequena a ação do cotransporte. Absorção por sódio acoplada a cloreto, a gente vai ver que ela é pequena no duodeno e ela aumenta justamente no íleo e no colo, né? A troca com íon bicarbonato no duodeno, jejum e ílio é pequena, no ílio e no colo a gente observa isso com grande intensidade. Então, o cloreto, né, e os íons bicarbonatos, eles para o sangue, né, eles também são absorvidos por esse mecanismo aqui em grande intensidade no ílio e no colo. A absorção de bicarbonato, da mesma forma, porque lembre que quando o bicarbonato chega no duodeno pela via do suco pancreático, ele também vai ser reabsorvido, vai ser reciclado, né? Uma parte desse bicarbonato vai ser reciclado. Então, isso acontece com grande intensidade quando esse bicarbonato já realizou a ação dele de neutralizar o lúmen do intestino delgado, né, do duodeno, e aí, na porção final do íleo e principalmente no colo, ele começa a ser reabsorvido, né, absorvido e volta para o sangue. Voltando para o sangue, ele vai atuar no equilíbrio ácido-básico, né, naquela região, e também vai estar disponível novamente para ser utilizado pelas células pancreáticas, na formação de novas quantidades de íons de bicarbonato pelas células pancreáticas. E a absorção de potássio, ela é pouco observada no duodeno, na porção anterior do jejum, na porção média e na porção posterior do jejum, e começa a aumentar no íleo e no cólon há uma grande quantidade de absorção de potássio, que é justamente por essa via que a gente acabou de ver. Então, essa via paracelular de absorção de potássio acontece em grande intensidade no cólon e também no seco, né? A gente vai ver que nas aves, o seco das aves também é especializado
em absorver potássio, né, por essa via. Agora, pessoal, a secreção intestinal de água e eletrólitos. Então, essa secreção ela é ativa pelo epitélio das criptas. Lembra que a gente falou que a gente tem os vilos, né, com grande intensidade aqui, né, principalmente em determinadas regiões do trato gastrointestinal, e tem essas criptas, que são invaginações no interior da mucosa. Então, isso tudo aqui é a mucosa, né? Mucosa intestinal, que é onde se observa com mais intensidade. A gente falou ontem que os vírus, eles têm uma grande quantidade de células importantes para realizar o processo de absorção, né? Então, aquela absorção de cloreto e sódio, ele é muito aumentado nessas células da região das vilosidades, enquanto que as células das criptas, que são essas células presentes aqui, nessas invaginações, né, no interior da mucosa, elas são especializadas em secretar cloreto, ou seja, o cloreto vem do sangue, né, diretamente absorvido com o sódio, e aqui nesse caso ele diminui a osmolaridade, né, do sangue, né, e o cloreto é por um canal na membrana apical dessas células aqui, ele é jogado na cripta. Então, esse cloreto, ao ser jogado aqui na cripta, né, ele aumenta a osmolaridade da luz intestinal. Então, quando os íons cloretos e os íons sódios vão para o lúmen, ele aumenta a osmolaridade do lúmen. Quando os íons cloreto e sódio são jogados no sangue, ele aumenta a osmolaridade do sangue. E os responsáveis por esse processo são células diferenciadas, né? Células que estão presentes nos vilos e nas criptas. Essas células das criptas são especializadas em jogar íons cloretos para o fluxo sanguíneo, né? O fluxo sanguíneo do capilar, né? Ao aumento da osmolaridade, a capacidade que o sangue tem de absorver água. A água é uma molécula que pode passar facilmente pela membrana celular, porque ela passa pela membrana por um processo chamado de osmose. Então, quem determina a passagem de água do lúmen para o capilar? Além dos eletrólitos, é necessário que o organismo ele reabsorva a água. Eu falei para vocês que a água ela é muito utilizada no processo da digestão, porque o processo de digestão acontece com grande intensidade na presença de água. Ele é um processo hidrolítico, né? Ou seja, a quebra da molécula de água é fundamental para a reação enzimática das enzimas que realizam o processo digestivo. Então, isso significa que a água é muito demandada durante a digestão e por isso ela precisa ser jogada nas secreções. Então, as secreções, desde a saliva até o suco pancreático, muita água é jogada no lúmen da célula, no lúmen do tubo gastrointestinal. Mas essa água depois ela tem que ser reabsorvida, né? Porque imagine se ela não fosse reabsorvida e fosse eliminada nas fezes, o indivíduo teria uma demanda muito maior por água, né? A gente sabe que a água ela precisa ser ingerida porque se perde água, né? Seja pela transpiração, seja pelas próprias fezes e urina, né? Então, a água é fundamental para a eliminação, para a excreção de catabólitos do metabolismo, seja pela urina, ou pelas fezes, ou pelo próprio suor, né? Pela transpiração. Então, significa que ela precisa ser constantemente reposta. E, além disso, ela é muito demandada durante o processo da digestão. Aí, como é uma matéria-prima fundamental para o metabolismo das células do organismo, ela precisa estar constantemente sendo absorvida, né? Então, aquela água que foi jogada no lúmen do trato gastrointestinal, ela vai ser absorvida, principalmente nas porções finais do trato gastrointestinal, né, que são o seco e o colo. Então, o seco e o colo são regiões especializadas em absorver água e eletrólitos, principalmente nos onívoros
e nos carnívoros, nos indivíduos onívoros e carnívoros. Em relação aos herbívoros, a gente vai ver que a água também é absorvida no seco e no cólon, mas o seco e o cólon também tem uma função muito grande de digestão nesses indivíduos, que é uma digestão fermentativa, diferente do que a gente está vendo agora, no momento, que é a digestão não fermentativa. Então, a água ela pode ser absorvida de duas maneiras, pela via paracelular e pela via da membrana da célula apical, através da membrana basolateral. Agora, a água também passa no sentido oposto, ou seja, do capilar para o lúmen do trato gastrointestinal. Então, quando é que a água faz esse mecanismo reverso, assim, sai do capilar e vai para o lúmen da célula? Em que situações? Através das secreções, né? Ou seja, a água faz esse caminho inverso, assim, do capilar para o lúmen, quando as secreções são produzidas, ou seja, a saliva é produzida, e aí o alimento chegou no trato gastrointestinal, na primeira porção do trato gastrointestinal, então a saliva elimina uma grande quantidade de água. Vai ver que nas aves, pessoal, a saliva das aves tem uma pouca quantidade de água, ela é mais mucosa do que serosa. Os ácidos salivares, eles produzem uma secreção muito mais mucosa, com menor quantidade de água e mais muco, portanto é uma saliva mais viscosa, tem uma densidade maior do que a saliva nos mamíferos. Então, existem alguns organismos que produzem uma quantidade enorme de saliva e, portanto, demandam muita água. E essa água sai do capilar e vai para o lúmen, para formar. Então, tanto na secreção salivar quanto no trato gástrico, no estômago e no intestino delgado, a água faz esse mecanismo reverso, né, de saída do capilar para o lúmen. E depois, quando chega lá no intestino grosso, ela tem que retornar. Então, ela volta para o capilar, principalmente por essa via aqui transcelular, né, atravessa a célula pela membrana apical, pela parte da membrana basolateral e chega até o capilar. Então, esse fluxo de absorção, ele é intenso, por isso a seta está maior aqui, nesse sentido, quando você tem as regiões do trato gastrointestinal, né? E isso aqui é comandado principalmente pela osmolaridade do capilar, né? Então, quando é que aumenta a absorção de água? Enquanto a osmolaridade aqui está elevada. E por que essa osmolaridade aumenta? Normalmente, quando chega lá, o sangue, quando está lá nas vias finais do trato gastrointestinal. Porque aqui esse sangue já recebeu uma grande quantidade de absorção de nutrientes, soluto, né? Então, os aminoácidos estão aqui, então as proteínas, os aminoácidos que foram produtos da quebra das proteínas, né? Os carboidratos foram absorvidos, os lipídios foram absorvidos, uma parte aqui, né, menor, mas também tem, né, e se liga a proteínas plasmáticas. Outra parte dos lipídios a gente vai ver que são transportados pelos vasos linfáticos, mas acaba aumentando a osmolaridade. Os eletrólitos são absorvidos aqui, tudo isso aumenta a osmolaridade no capilar. Então, esse fluxo aqui é mais intenso quando a gente está falando da absorção das vias posteriores do trato gastrointestinal. E o fluxo inverso é mais intenso, ou seja, a água sai do capilar e vai para o lúmen no início, nas porções mais anteriores do trato gastrointestinal, né, nas glândulas salivares, no estômago, onde há a produção do ácido clorídrico, né, e do suco gástrico, que o suco gástrico também produz uma grande quantidade de água. Essa água sai do capilar e vai para o estômago. E também no pâncreas, pela produção do suco pancreático, né, que vai ter uma grande quantidade de água, diluindo os componentes do pancreático. Então, esse fluxo ele vai depender do local onde você está observando a capacidade de absorção. Aqui, ó, vamos entender agora o processo de absorção da gordura, né, digestão e absorção, quebra e absorção. As gorduras, elas têm uma particularidade em relação às proteínas e os carboidratos, porque elas são substâncias hidrofóbicas, né, diferente do que acontece com os carboidratos e as proteínas, que são substâncias hidrofílicas e, portanto, elas têm uma digestão muito boa
no meio líquido, né? E aí a gordura já não é bem assim. Então a gordura ela tem mais dificuldade de ser quebrada na presença das moléculas de água, porque as moléculas de água que são importantes para diluir, né, e auxiliar no contato das enzimas com o substrato, ou seja, no contato da ação enzimática com o substrato que ela vai quebrar, ela tá diluída no meio líquido, né? E as gorduras, por elas serem hidrofóbicas, elas afastam as moléculas de água. E juntamente com o afastamento das moléculas de água, as enzimas que são responsáveis pela quebra da gordura, que são em geral as lipases, né, que são produzidas em grande quantidade no suco pancreático, elas acabam não tendo uma ação direta sobre a molécula de gordura. Então, para que isso não aconteça, o organismo lança mão de estratégias que nós chamamos de emulsificação. Ou seja, ela transforma, a gente já comentou isso na aula passada, ela transforma uma substância que era hidrofóbica em uma substância hidrofílica. E aí, nesse momento, as substâncias hidrofílicas elas entram em contato com as gotículas de água, que junto com ela existem as enzimas capazes de quebrar a gordura. Então, é importante que a gente entenda que os lipídios na dieta, né, na alimentação, eles são variáveis de acordo com a espécie. Então, os carnívoros, eles têm grande capacidade de quebrar moléculas de gordura, né? Porque eles têm um assinal enzimático e o próprio ácido clorídrico também auxilia com o aumento da temperatura na quebra das gorduras. Os onívoros também. Mas os indivíduos herbívoros, eles tendem a ter uma dieta pobre em gordura, porque a gordura é mais difícil de ser quebrada e absorvida nesses indivíduos. Então, a base alimentar dos ruminantes, por exemplo, no processo fermentativo, e dos herbívoros não ruminantes, é essencialmente carboidrato e proteína. A gente vai ver isso quando a gente vai falando na digestão, né, nos ruminantes. Né, o processo fermentativo, eles digerem também gordura, mas eles normalmente têm uma alimentação uma tolerância menor à ingestão de gordura. Então, a alimentação deve ser pouco rica em gordura nesses animais, uma vez que ele tem mais dificuldade de quebrar e absorver a gordura. Já os carnívoros e os onívoros, eles têm mais facilidade para a digestão dessas moléculas e, portanto, a gordura ela está presente na dieta. Então, o principal lipídio da dieta é o triglicerídeo, né? Os ácidos dos triglicerídeos são os principais componentes da gordura, na sua forma complexa, que precisa ser quebrado em ésteres de colesterol e colesterol, capazes de serem absorvidos. E, junto com as gorduras, também são absorvidas no trato gastrointestinal as vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis, aquelas que têm uma solubilidade maior junto com as gorduras. Então, isso em relação com as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas são as principais vitaminas hidrossolúveis que são absorvidas na dieta juntamente com outros lipídios no processo da absorção. Então, aqui tem uns exemplos, né, de substâncias lipídicas, né, de diferentes tipos, né, a fórmula molecular dela, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Né, e é o colesterol, os ácidos biliares, que a gente já falou, que são importantes para transportar, né, transformar essas substâncias que são hidrofóbicas em substâncias hidrofílicas. Então, como é que isso acontece? Como é que acontece esse processo de digestão? Aqui sintetiza bem o que acontece na digestão das gorduras. Então, o primeiro passo é justamente quando a gordura ela é ingerida, né, ela vai para o estômago, e lá no estômago ela sofre um processo de mistura, né, e aquecimento, porque a mistura ocorre em função dos movimentos do estômago. A gente viu lá nas aulas iniciais que o estômago tem a capacidade de realizar movimentos de segmentação e mistura com grande intensidade. E esse movimento aumenta a temperatura e facilita uma quebra inicial. Então, aqui
os glóbulos de gordura que chegam até o estômago, eles já iniciam o seu processo de digestão aqui, principalmente por ação da mistura que resulta nessa formação de glóbulos maiores de gordura, que é uma gordura que é considerada líquida, né? Ela está dentro do bolo alimentar que sai do estômago e chega até o duodeno. Aí no duodeno, essas substâncias elas começam a sofrer o processo que nós já descrevemos para vocês, que é o de emulsificação. A emulsificação nada mais é do que a ação da bile sobre essas moléculas de gordura, fazendo com que dessa forma as substâncias reduzam o seu peso molecular e no jejum, né, junto com a ação das lipases e da colipase, que são enzimas responsáveis por quebrar as gotículas de gordura que chegaram até o duodeno e entraram em contato com a bile, ela transforma essas substâncias maiores em substâncias menores. E à medida que essa estrutura vai passando por porções, a gente viu que o jejum ele pode ser dividido em jejum anterior, médio e distal, né, a porção final do jejum. Então, nas porções posteriores do jejum, essas substâncias tornam-se cada vez menores pela ação dos ácidos biliares, juntamente da bile, né, o conjunto de formação da bile, juntamente com a ação das lipases, que agiram nessas estruturas e transformaram elas em gotículas menores de gordura. Essas gotículas, elas conseguem ultrapassar a membrana do enterócito simplesmente pelo fato da similaridade bioquímica entre as moléculas de gordura e a membrana celular. Se a gente lembrar que a membrana celular ela é formada por essencialmente fosfolipídios, né, existe uma semelhança bioquímica entre as gotículas de gordura que foram quebradas pela ação enzimática das lipases e das colipases. Né, as colipases, na verdade, elas auxiliam na ação das lipases que efetivamente quebram. Então, quando elas tornam suficientemente pequenas, elas atravessam a membrana celular. E ao atravessar a membrana celular, ela cai, uma parte dessas moléculas de lipídio cai na corrente sanguínea e outra parte cai no leito linfático dos vasos linfáticos que estão presentes no trato gastrointestinal. Porque lembrem que o sangue tem uma grande quantidade de água. As estruturas continuam sendo hidrofóbicas. Então, as moléculas de gordura, elas só podem ser facilmente transportadas no sangue se elas se acoplarem a proteínas que estão presentes no sangue. Mas tem um limite o acoplamento a saturação de proteínas plasmáticas em relação à gordura. Então, o sangue transporta a menor quantidade de gordura se comparado aos vasos linfáticos. E essa gordura que é absorvida aqui vai para o fígado, né? Pode ser armazenada no fígado ou pode ser quebrada em ésteres de colesterol, né? Ácidos graxos e ésteres de colesterol, disponibilizado na sua forma energética. A gordura, quando é armazenada no fígado, ela pode ser convertida num processo chamado de neoglicogênese no fígado, né, para a formação de glicogênio. Então, o glicogênio nada mais é do que uma maneira de armazenar carboidrato. O glicogênio é carboidrato, né, o carboidrato é um polissacarídeo na sua forma de armazenamento, e ele pode ser formado por moléculas de gordura ou por aminoácidos, e esse processo é chamado de neoglicogênese. E aí, junto com as gorduras, na porção final do íleo, ou no íleo, né, essencialmente, a reabsorção daquelas estruturas dos ácidos biliares que agiram nas porções anteriores, no processo de emulsificação. Então, depois que os ácidos biliares emulsificam a gordura e que as lipases e as colipases agem na gotícula de gordura, quebrando essa estrutura e favorecendo o processo de absorção, o que sobra dos ácidos biliares, boa parte dele é reabsorvido aqui pelo enterócito como cotransporte de sódio, né, semelhante ao mesmo processo que a gente viu que acontece para os carboidratos
e para as proteínas, né? E aí os ácidos biliares são reaproveitados, voltam ao fígado para formar nova bile. Mas nem todos os ácidos biliares, nem toda a quantidade de ácidos biliares é reabsorvida. Uma parte desses ácidos biliares, eles passam por essas células aqui sem sofrer absorção e vão ser eliminados nas fezes. E isso dá aquela coloração característica das fezes, né? A presença de restos de ácidos biliares que dão a cor característica das fezes dos indivíduos. Então, aqui é só mostrando, né, o processo de emulsificação e hidrólise, né? Então, o processo de emulsificação nada mais é do que a aderência de fosfolipídios, que são essas estruturas aqui, e ácidos biliares, que são colocados aqui ao redor da molécula de gordura, da gotícula de gordura, ó. Dessa forma, em determinadas áreas, a colipase elimina essas estruturas que foram emulsificadas e as lipases agem nessas áreas. E ao agir nessas áreas, ela quebra esse conjunto de várias moléculas de gordura em moléculas mais simples, né? E a partir daí, essas moléculas mais simples conseguem sofrer, que justamente são as micelas, elas conseguem sofrer o processo de absorção, como estava no slide anterior. Então, é dessa forma que a gordura é quebrada e absorvida pelo trato gastrointestinal. Ela é quebrada por ação das lipases e colipases que agem após o processo de emulsificação. Depois disso, transforma em substâncias menores capazes de passar pela membrana celular por um processo de difusão, né, onde essa difusão ela é simples, né, uma vez que há uma semelhança entre a estrutura molecular dos lipídios, das micelas, né, com a própria membrana celular do enterócito. Então, ela passa facilmente por um processo de difusão simples e chega até o leito vascular, onde ela se liga a proteínas plasmáticas, quando é no sangue, e vai até o fígado. Outra parte dessas micelas que foram absorvidas, elas vão ser transportadas pelo leito de vasos linfáticos, né? E aí também seguem para o fígado, que dá um destino metabólico adequado para essa substância. Então, com isso, a gente finaliza a parte de... tem mais aqui, tem mais esse slide, mas é só mostrando isso que eu acabei de falar, né? A célula passando o enterócito, né? Principalmente as porções finais do jejum e do ilho, onde aqui as moléculas de gordura foram absorvidas, formam pequenas gotículas de gordura e por um processo de exocitose elas saem, essas moléculas de gordura, esses quilos saem para o leito vascular pela via paracelular, né, pela via lateral da membrana lateral, né, uma porção lateral aqui, e chega no vaso sanguíneo, aderida a proteínas, ó, mostrando aqui as proteínas que são aderidas a ela, para facilitar o transporte pelo sangue. Quando não tem proteínas aderidas a essas gotículas de gordura que foram absorvidas, né, esses quilomículos, há uma tendência dessas gotículas se acumular nos vasos sanguíneos, né? Então, por isso que essas proteínas plasmáticas são muito importantes no processo de absorção de gordura, né? Porque elas precisam estar presentes no vaso sanguíneo para aderir a essas estruturas e transportar com mais facilidade. Quando isso não acontece, há uma tendência dessas gotículas de gordura acumularem na parede dos vasos sanguíneos. E quando o vaso é muito estreito, né, ele acaba obstruindo o vaso sanguíneo. Então, imagine isso no vaso do coração, onde você vai ter um acúmulo dessa gordura e vai formando placas, né? Que são placas de arteriosclerose, né? De compactação de moléculas de gordura no vaso, obstruindo o fluxo sanguíneo. Por isso que uma dieta muito rica em gordura pode ser complicador para o transporte da gordura, uma vez que o organismo não tem proteína suficiente para transportar. E aí elas tendem a se acumular na parede dos vasos, causando problemas, né? Colesterol são os tipos de gordura que são mais facilmente absorvidos no processo da digestão. Então, esse HDL e o LDL, que são as proteínas de alta densidade, de baixa densidade, né, eles tendem
e quando estão em excesso no sangue, né, podem causar problemas de obstrução de vasos. Quanto menor o vaso, a parede do vaso, mais complicado é o processo, né? Ao obstruir o fluxo sanguíneo, e se esse vaso é do coração, isso pode causar infarto, né, do coração, a dificuldade de fluxo sanguíneo em determinada área do coração. A gente sabe que o coração é um músculo que está constantemente demandando muito sangue. Se determinadas áreas o fluxo sanguíneo diminui, você diminui a oxigenação para aquela área, né, isso pode causar lesões do músculo cardíaco, inclusive levando à morte do indivíduo.